Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de constelação familiar. Nossa convidada é a terapeuta Camila Moreira. Camila, é um prazer tê-la aqui conosco. Podemos falar com os nossos telespectadores a respeito de um assunto que acredito que para a maioria dos telespectadores seja novidade. Inclusive, confesso que para mim também é uma novidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui levando a mais pessoas esse conhecimento que traz tanta harmonia para as relações e para a vida das pessoas. Exatamente. Camila, então, falando em constelação familiar, vamos explicar para os nossos telespectadores o que vem a ser a constelação familiar. A constelação familiar ela é uma técnica terapêutica que foi criada por um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger na década de 70. E ela busca trabalhar o que a gente chama dos emaranhados familiares. Certo. Né? O que o Bert descobriu ao longo do estudo dele com as famílias? Que a gente tem uma tendência de repetir certos padrões familiares, saudáveis e não saudáveis. Então é muito comum quando a gente vê por exemplo, um distúrbio psiquiátrico, quando alguém traz uma questão, às vezes um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, uma depressão, quando a gente vai observar como esse sistema familiar funciona, a gente consegue perceber que isso vem se repetindo. Então, às vezes, com os pais, os avós, a gente vê essa repetição ao longo das gerações. A gente vê isso também nas dificuldades de relacionamento, nas dificuldades financeiras, nas doenças, né? A gente vê essa tendência nos vícios. Então, a constelação, primeiro, ela começa, né, quando o Bert entende que os padrões eles tendem a se repetir no sistema familiar. Então é bem amplo, né, o leque de ajuda, digamos assim, que você pode ajudar a pessoa. Sim. Como a constelação familiar, ela vem de uma linha que começa na Europa, no meado do século passado, que é a terapia familiar sistêmica, né? Tá. A terapia sistêmica, ela entende o quê? Que qualquer alteração, qualquer doença, qualquer dificuldade, ela não é do indivíduo, ela é do sistema. Basta a gente ver, por exemplo, quando uma criança adoece. Todo o sistema, ele se molda para cuidar daquilo. Tudo né? em função da criança. Isso, então, né? A mãe não vai trabalhar, o pai vai buscar o irmão mais cedo na escola, a avó vem ajudar. Então, começa uma linha terapêutica que até então as psicologias eram muito focadas no indivíduo, ela começa a ter essa visão sistêmica, principalmente no pós-guerra, porque a gente teve uma reconfiguração dos sistemas familiares. Certo. Né? Ô Camila, inclusive, falando na parte da psicologia, agora há pouco antes de iniciarmos o programa, você estava falando de outras formações que você tem, além de terapeuta, né? Sim. Comenta um pouquinho antes da gente continuar o programa. Tá. Eu começo minha carreira como fonoaudióloga, né? Estudei na USP, tenho um carinho muito grande por ter estudado lá. E logo na fonoaudiologia eu fui me encantando pela área de psiquiatria infantil, trabalhava com crianças autistas. Certo. Então eu fiz pós-graduação, fiz mestrado na Faculdade de Medicina em Psiquiatria Infantil e no finalzinho do mestrado eu conheci o espaço que eu trabalho em São Paulo até hoje, faz 10 anos, o Instituto Evoluir, que trabalha com outras técnicas terapêuticas como a constelação. Então lá eu me formei em constelação familiar, me formei em abordagem integral, em níveis de consciência, em diálogo de vozes, e aí eu optei por fazer a formação da psicologia. Certo. Né? Como a psicologia ela tem alguns pressupostos, hoje em dia se discute se a constelação vai entrar por rol das dinâmicas da psicoterapia ou não, isso ainda está muito em aberto. A gente sabe que eu acredito que é um assunto, embora você diz que mais ou menos nos anos 70, né, em 1970. Ela foi criada na década de 70. Então ainda é muito recente, né, muito novo, isso, não é? Muito novo. E aí também tem toda essa discussão dentro da psicologia, porque muitos psicólogos usam a constelação. Como eu tenho outras formações, eu trabalho como terapeuta, né? Eu também tenho formação de coaching, então hoje eu prefiro dizer que eu sou terapeuta e coaching, mas também tenho a formação da psicologia. Bom, então, falando em terapeuta, vamos explicar então para os nossos telespectadores como que funciona o trabalho de constelação familiar. Pode ser? Vamos lá. Em geral, as pessoas trazem uma questão, né, das mais diversas, né? Muitas vezes a questão é emocional, mas às vezes de saúde mesmo, doenças. E a gente vai buscar entender o que está acontecendo na dinâmica familiar, onde que está esse emaranhado. O Bert lá atrás, depois dele descobrir, né, dessa tendência a repetir os padrões, ele postulou, ele gosta de falar que ele descobriu as leis do amor.
ou as ordens do amor. Então, o que ele diz pra gente? Que muitas vezes, por amor, a gente faz alguns movimentos dentro do nosso sistema familiar, mas esses movimentos não são saudáveis ou não estão em ordem. Então, vou dar um exemplo dos mais simples. Eu ia te falar, dar um exemplo para que todos possam entender. Né? Uma das desordens que a gente vê, por exemplo, é quando um filho quer cuidar dos pais como se ele fosse o pai ou a mãe. Né? A gente vê isso com muita frequência. Quando os nossos pais vão ficando mais velhos, isso é mais evidente. Mas muitas vezes isso acontece já na infância. Uma criança querendo cuidar das questões dos pais. Então a gente diz que é por amor que uma criança faz isso. Mas é um amor fora de ordem. Exatamente. Tudo tem sua hora e tudo tem seu local. Né? Quando o Bert fala de ordem, algumas pessoas, mas como pode ter ordem no amor? E ele explica justamente isso, que existem essas 3 leis do amor, né? A primeira ele fala que é a lei do pertencimento. Então, todos que nascem no sistema familiar têm direito de pertencer a esse sistema familiar. Mas muitas vezes a gente vê pessoas sendo excluídas do sistema familiar, ou elas mesmas se excluindo. Né? Eu costumo brincar com o pessoal que é aquela história do avô que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Essas histórias que a gente ouve. Certo. Mas a gente tem outros tipos de exclusão. A gente sabe que os vícios, em geral, geram exclusões muito grandes dentro de um sistema familiar. As doenças geram exclusão. Né? Até pouco tempo atrás tinham doenças que nem se falava o nome, não é? Exatamente. Morria de medo, né? Só de falar não podia, né? Nome, né? E essas pessoas acabavam sendo excluídas. As meninas que engravidavam antes do casamento, muitas vezes eram excluídas, o filho também excluído. Às vezes a exclusão é de fato, né? Do convívio, mas muitas vezes a pessoa continua convivendo, mas é tratada como excluído. Ô Camila, uma curiosidade então, como você falou agora em tratamento e tal, em termos de doença, na tua clínica, o que mais o pessoal te procura em termos de patologia, em termos de doença? A gente trabalha muito com questões mais emocionais. A depressão é algo que surge muito, né? A gente sempre fala, faça o tratamento médico, né? Siga com esse tratamento, mas a gente tem como trabalhar o emocional e as questões sistêmicas do sistema familiar para ajudar no processo. Faz um tratamento conjunto. Isso. O que a gente entende pela constelação é que muitas vezes essa pessoa está carregando algo pelo sistema todo. Ela está carregando uma doença por todo o sistema familiar. Então, a constelação, ela se propõe a cuidar do que é sistêmico. E muitas vezes essa pessoa até precisa buscar um caminho terapêutico, individual, para tratar aquilo que é individual. Certo. Camila, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito de constelação familiar. Camila, falando de constelação familiar, antes dos comerciais, você estava falando a respeito das leis do amor, né? E eu acho que eu cortei por causa do comercial. Se você puder, eu gostaria que você desse sequência. Então, a gente estava falando antes do intervalo da primeira lei do amor, que é a lei do pertencimento. O Bert ele ainda inclui algo nessa lei. Ele diz o quê? Todo excluído será representado. Por isso que a gente vê essas repetições, né? Existe uma dinâmica inconsciente, oculta no sistema familiar, que busca a inclusão. Então, por esse motivo, a gente vê outros membros com as mesmas questões ou sintomas, como uma tentativa desse inconsciente familiar de incluir aqueles que não são vistos. Olha só. E falando em leis do amor, o que são as ordens do amor? As ordens do amor, né? A gente tem a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e o equilíbrio do dar e receber. Todo o trabalho da constelação é baseado nessa filosofia e a técnica em si busca ajudar a colocar em ordem essas leis, quando o sistema familiar permite, né? O facilitador ele se coloca a serviço, né, do movimento de reconciliação desse sistema familiar e através de uma técnica que muitas pessoas até dizem que parece com psicodrama, né? Parecem algumas coisas, outras não, mas até para o pessoal entender como é novo, exatamente. Tem uma só certa ter uma noção, semelhança, né? Ter uma ideia. Mas os princípios são um tanto diferentes. Camila, quais são as outras ordens do amor? Ao todo são 3, né? Já falei do pertencimento. A segunda é a lei da hierarquia. É uma hierarquia simples de tempo, né? Primeiro vem os avós, depois os pais, os filhos. Os filhos também têm uma ordem, né? O filho mais velho, do meio, o mais novo. E todas as vezes que a gente inverte essa hierarquia, a gente gera uma desordem. Normalmente isso não acontece conscientemente, como eu estava dizendo antes. Quando um filho
cuida dos pais como se fosse o próprio pai ou a mãe, quando um parceiro cuida da esposa como se fosse o pai, ou ela cuida do parceiro como se ela fosse a mãe e o parceiro o filho. Isso, em geral, gera uma desordem muito grande, um desequilíbrio nessas relações. E você, né, como terapeuta, tem como corrigir esse desequilíbrio, essa desarmonia, digamos assim? Na verdade, a gente trabalha dentro do que a pessoa permite, dentro do que esse sistema permite. Como a gente entende que o sistema familiar sempre vai buscar o movimento do amor e de reconciliação, quando essa pessoa chega para um trabalho de constelação, normalmente ela está pronta para esse movimento. Certo. Eventualmente a gente percebe que não é a hora e a gente faz outro tipo de indicação. Bom, falando em constelação, quais são os tipos de constelação, Camila? A gente tem... Eu trabalho com constelação familiar, mas hoje em dia a gente tem a constelação organizacional, que ela é aplicada a empresas, né? Certo. Alguns princípios, a maioria são os mesmos, mas tem algumas nuances, né? Mais aplicada a esse ambiente. Já está sendo bem difundida e divulgada, né? Em grandes empresas, hoje em dia. A gente tem constelação também voltada para a educação, né? Então, um dos módulos de formação é sobre educação. Né? Então, a gente vê também essas desordens acontecendo nas escolas. Então, vamos lá. Você falou de escolas da educação. O que você poderia ajudar, então, digamos assim, na parte educacional? Na parte educacional, quando a gente pensa em hierarquia, a gente precisa entender que os pais vêm primeiro e os professores depois, certo? Certo. Só que muitas vezes a gente vê esses professores se colocando como pais, ou os pais não respeitando o lugar dos professores. Então a gente diz que cada um tem o seu lugar. A gente ouve muito essa discussão hoje em dia, né? É verdade. Então o que a gente diz é, quando esses professores respeitam, e como é que é respeitar? Independente de concordar ou não como esses pais conduzem a educação, respeitar que esses são os pais. Exatamente. São os melhores pais para essa criança. Eu gostei. É importante, independente de concordar ou não, mas tem que ter um respeito. Você pode até discutir depois, mas tem que ter um respeito. A gente diz que toda vez que você julga o pai ou a mãe, é como se você se colocasse acima deles. Né? O Bert ainda diz mais, ele diz que a gente só cresce para a vida quando a gente se coloca pequeno diante dos nossos pais. Quando eu sou pequeno diante do meu sistema familiar, eu sou grande para a vida. Quando eu julgo ou critico os meus pais ou o meu sistema, eu fico pequeno para a vida. Olha só. E me fala uma coisa, a constelação familiar, ela é indicada para quem? Tem assim um alvo específico ou não? A gente brinca entre a gente, né? É uma brincadeira, mas é sério, que quase tudo pode ser constelado, né? A gente sempre pode ter uma questão e trazer para esse olhar sistêmico. A maioria das pessoas busca por questões de conflito, de relações, por doenças, por dificuldade, às vezes, de definir um caminho de vida, né? Ou um estudo, ou se quer morar numa cidade ou em outra. Certo. Ô Camila, um sistema familiar em desequilíbrio relata uma falta de amor entre seus membros ou não? Não, pelo contrário. Né? A gente diz o que muitas vezes é o amor que está fora de ordem. Né? Como eu dei o primeiro exemplo, quando um filho quer cuidar dos pais, então a gente vê o quê? Muitas vezes os pais estão se separando e a criança começa a dar problema, não é? Fica agressiva na escola, adoece. É como se inconscientemente essa criança estivesse dizendo, eu cuido disso para vocês. Porque quando a criança adoece, os pais se unem para cuidar dessa criança. Mas é um paliativo, né? Não e quando os pais adoecem, a criança se vê na obrigação de ajudá-los, né? Então, na verdade, é por amor que a criança faz isso, mas é um amor fora de ordem, é um amor que adoece. Por isso a gente fala das ordens do amor, como colocar o fluxo do amor em ordem. Camila, eu gostaria que você também comentasse, se possível, né? Como que você faz esse tipo de trabalho, como é feita a terapia, como que você faz o trabalho com cada pessoa. E também nesse próximo bloco a Juliana estará aqui conosco com as perguntas de nossos telespectadores, tá bom? Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E neste bloco a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Bom, Juliana, uma curiosidade, é um assunto novo. Como que estão as perguntas? Doutor, recebi várias perguntas aqui dos nossos telespectadores. Realmente é um assunto assim, interessante e de pouco conhecimento, né? Tanto Exatamente. da gente que creio
com relação aos nossos telespectadores também. E a Camila está aqui para poder responder, né, Camila, tirar a dúvida de todos nós aqui. Exatamente, né, Camila? Gostaria de convidar os nossos telespectadores para participar do nosso programa, enviando suas dúvidas, alguma sugestão de pergunta para o nosso e-mail, drluciano@programasaudeendia.com.br, que curta a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e mande também através do WhatsApp do Dr. Luciano no telefone 35 99142 2421. Lembrando que todos que enviarem suas perguntas e suas dúvidas será mantido em sigilo por questões éticas, Dr. Luciano. Exatamente, né, Juliana? Bom, Camila, vamos falar um pouquinho. Antes dos comerciais, você estava falando das 3 leis do amor e eu acho que faltou a terceira lei, né? Você poderia comentá-las? A terceira lei, a gente chama ela de equilíbrio do dar e receber. Então, a gente fala que toda relação que não tem um equilíbrio entre o que um oferece e o outro oferece, ela também tende a se desequilibrar ou adoecer. Então, a gente vê muitas vezes na relação aquele que dá muito e aquele que parece que está só recebendo, né? E muitas vezes é como se aquele que dá muito, uma hora ele espera receber. Mas às vezes essa pessoa não tem para oferecer, né? Muitas vezes ela não tem como equilibrar. Então, a gente costuma trabalhar na constelação no sentido de trazendo consciência e também pelos movimentos da técnica, ajudar nesse equilíbrio do dar e receber. Camila, então antes dos comerciais também eu havia comentado com você como que você faz essa terapia. Você atende uma pessoa, é individual, é em grupo? Como que é? Explica para os nossos telespectadores aí. A constelação, doutor Luciano, pode ser feita em grupo ou pode ser feita individualmente. Individualmente, às vezes, a gente usa bonequinhos, né, para representar as pessoas do sistema. E em grupo, a gente usa os próprios participantes de uma constelação para representar essa família. E através de frases de solução, né, baseadas nessas 3 leis do amor, a gente costuma, né, ajudar esse sistema familiar a se reorganizar e entrar em ordem. Ok. Camila, vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver, né? Como que está a curiosidade aí dos telespectadores, né, Juliana? Vamos lá, Camila? Vamos lá. Há uma relação entre o desequilíbrio dentro das relações familiares e as doenças? Sim. Pelo olhar da constelação, toda doença representa um desequilíbrio nesse sistema familiar. Muitas vezes aquela pessoa adoecida, o Bert ainda diz assim, normalmente ele é o membro mais forte. É ele que, por amor, escolhe carregar a doença do sistema. O que a constelação fala quando a pessoa não consegue achar a profissão, Camila? Uma das formas da gente entender isso, tem uma frase que eu adoro do Bert, que ele diz assim, quem não sabe o seu lugar no sistema, não sabe o seu lugar no mundo. Então, quando uma pessoa traz uma questão dessa, a gente vai buscar investigar que lugar essa pessoa está ocupando. Se ela é o terceiro filho, ela está no lugar de terceiro filho ou ela acha que ela é o primeiro? Ou ela está no lugar de filho ou ela está no lugar de pai dos próprios irmãos, por exemplo? Né? Então, toda vez que a gente está num lugar que não é nosso, o que a gente vê, digamos, de sintoma na vida é não encontrar o caminho profissional, emocional. E como é que conseguimos equilibrar o dar e o receber em relação aos nossos pais? Em relação aos nossos pais, o dar e receber é um pouco diferente, porque os nossos pais nos deram a vida. Né? Como é que a gente vai retribuir a vida que eles nos deram? Então, o Bert diz que tem algumas formas. Uma delas é tendo os próprios filhos, né, passando essa vida adiante. Outra forma é a gente assumir essa vida que a gente ganhou com inteireza. Eu gosto de dizer que é com protagonismo. Né? Não tem muitas pessoas que falam assim, eu não pedi para nascer. Né? Ou, tudo que acontece na minha... Né? Isso, tudo que acontece na minha vida é culpa, sei lá, do outro, é culpa... Né, de outras pessoas, de outras questões, e aí a gente vê que essa pessoa não está apropriada da vida dela no sentido de dizer, não, o que eu posso fazer para que a minha vida se mova de uma forma diferente? O que eu posso fazer para melhorar, né? Isso. Doutor Luciano, por hoje foram essas perguntas dos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a audiência e a participação de vocês aqui no nosso programa e continue mandando suas dúvidas, suas sugestões de perguntas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e mandar também seu WhatsApp
no telefone do Dr. Luciano, no telefone 35 991 42 24 21, que ele estará disposto a responder todas as perguntas e dúvidas. Se Deus quiser. E até Exatamente. a próxima semana, doutor, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Juliana? Vamos continuar conversando aqui com a Camila. Camila, então vamos falar um pouquinho mais, eu acho que é importante, tipo assim, você acabou de comentar vários fatores, várias coisas que você comentou, na escola, né, na parte educacional, pais e filhos, né? Eu acho que você poderia comentar um pouquinho mais com os nossos telespectadores, por exemplo, assim, no caso de escola, por exemplo, eu não sei, só para deixar claro que quando que deve te procurar, o porquê, quando na escola? Muitas vezes, os professores mesmos são quem vem buscar ajuda, porque vamos pensar, se o professor, né, sem saber, lógico, inconscientemente, julga esses pais por algum motivo, ou se coloca no lugar de pais, vamos combinar de ser pai e mãe de 1 ou 2 já é difícil, imagina de 40, de Exatamente. 100, de 400. Então esses professores muitas vezes chegam adoecidos, exauridos. E quando a gente faz uma constelação, ou às vezes até entendendo mesmo as ordens do amor, esse professor pode se colocar de outra forma diante dessas crianças e ali exercer mesmo o seu lugar. O Bert fala muito disso, é muito importante a gente estar no nosso lugar. Né? Camila, uma curiosidade. Quando a pessoa deve saber que ela tem que procurar por você, que tem que procurar por ajuda? Interessante essa pergunta, né? Eu entendo que o próprio movimento de solução leva as pessoas a procurar ajuda, né? Todas essas desordens de relacionamento, dificuldades de convívio, questões educacionais, elas podem ser tratadas dentro de uma constelação. Ok. Camila, eu quero, antes de agradecer você, antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, pode ser? Eu acho que uma mensagem que fica com o trabalho de constelação é que o amor, ele tende a curar as relações, mas que esse amor também precisa vir em ordem e equilíbrio. Né? Então que a gente possa cuidar da melhor forma da gente se colocar no nosso lugar, permitir que todos aqueles que fazem parte do sistema tenham o seu lugar e equilibrar o dar e receber. Exatamente. Camila, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.